Nós vamos dar início à nossa aula de escola bíblica. Bom dia a todos. Fazer uma... Na verdade, nós vamos pegar alguns textos hoje e vamos, à luz desse texto, nós vamos... o assunto, que é a volta de Cristo, e alguns textos para que a gente possa trazer à luz toda essa ideia inebriada desse assunto. Por quê? Porque nós temos uma visão errada, muitas vezes, e eu acho que aquele filme, o filme Deixados para Trás, ele tem uma conotação errônea daquilo que realmente é a volta de Cristo. Vamos orar primeiro e a gente vai dando sequência. Pai bendito, Deus de misericórdia, obrigado, Senhor, porque nós amanhecemos esta manhã e temos o privilégio de ter mais um dia de vida. Temos saúde, temos vida, estamos vendo Sandra aqui conosco, estamos vendo nosso irmão José, Senhor, pelas notícias, se recuperando a cada dia. Protege o William, o seu Adelso também, o pai da Sandra. Ô Pai, entra com tua providência, com o nosso irmão Ivan, da Mabetel, cuida deles. E obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos e irmãs que estão nessa manhã aqui estudando a tua palavra junto comigo. Nos oriente, Senhor, o Espírito Santo seja o nosso professor nessa manhã. E que o nosso entendimento seja aberto, possamos ser pessoas ensináveis, que possamos ouvir a tua voz nessa manhã. Ministra os nossos corações, fala conosco, é o que eu te suplico, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Ok, e seja bem-vindo aí, de repente eu abri os olhos, aumentou o grupo, vamos dar início à nossa escola. Como eu estava dizendo, aquele filme Deixados para Trás, ele traz uma conotação um pouco errada daquilo que a Escritura realmente diz. Por quê, irmãos? Porque nós temos, e aí a Anísia me ajude agora, nós temos 4 teorias sobre o fim dos tempos. Nós temos a ideia do amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, e o outro esqueci, Anísia. Amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo. O pré-milenismo é dividido em duas ideias, o histórico e o dispensacionalista. Dispensacionalista. A irmã é dispensacionalista ou é amilenista? A tendência é dispensacionalista, mas... Esses alunos do Sidão... Vamos estudar mais. Esses alunos do Seminário Teológico Batista do Litoral é complicado. O que nós estamos falando aqui? Tem tudo a ver com o milênio. É a forma que se interpreta a volta de Jesus. A milenismo está dizendo, olha, o milênio nós estamos vendo agora. O pós-milenismo é que Jesus vai voltar depois do milênio. E o pré-milenismo é que ele volta antes desse milênio. Então, qual é a teoria? Bem, a teoria é que alguns batistas vão por... E eu, ultimamente, estou quase tendendo essa ideia do amilenismo, mas a grande maioria é pré-milenista e dispensacionalista, que acredita na dispensação dos tempos, das alianças que a Bíblia nos dá. Por isso você me vê, Anísia, a gente sempre falando de aliança, porque essa é a escola que a gente veio, né? Entende que Israel é Israel, igreja é igreja. Alguns já fazem aquela salada de fruta. Bem, nós não vamos estudar teoria teológica, nós vamos pegar o texto bíblico e trabalhar aquilo que a Bíblia nos diz. Então, a volta de Cristo, ela não pode ser confundida com folclore, irmãos. Não podemos ter bases bíblicas, teológicas,
fundamentado em folclore da igreja, da tradição. Nós precisamos estudar um assunto, mas estudar esse assunto à luz das Escrituras. Tem base para tudo isso? Tem, mas a gente sabe que quando a gente estuda, os argumentos sempre são mais fortes quando se tem uma base bíblica melhor, né? Mas nós vamos seguir. A Anísia quer falar alguma coisa? Não, Bom dia para quem eu não falei. E eu acho até que quando eu falei bom dia, meu microfone estava fechado. Eu começo a falar que irmã antipática. Já começa errando já, né? Até no bom dia. Mas a volta de Jesus é uma das coisas das doutrinas mais complexas, né, que a gente tem. Porque eu estava vendo ontem, ela é mencionada mais de 300 vezes só no Novo Testamento. Só o apóstolo Paulo falou dela mais de 50 vezes. Falou desse evento mais de 50 vezes. E o interessante é que a segunda volta de Jesus é mais mencionada do que a primeira. É interessante você ver isso, né? E temos cartas inteiras, como 1ª e 2ª Tessalonicense, né? O Evangelho de Mateus, no capítulo 24, fala disso. Marcos trata desse assunto. Então, sem dúvida, a gente pode dizer que a doutrina da segunda vinda de Jesus é uma das mais importantes que nós temos. Porque é algo que é a base da nossa fé. Da fé cristã. Né? E é um ponto de que a maioria dos teólogos chega a uma concordância. Você sabe que onde tem cabeça de gente pensante nessa área da teologia, há discordância em quase tudo. Né? Então, esse é o ponto que mais há concordância. Embora cada um tenha essa visão aí de puxar por uma linha, né, de milenismo, enfim, né, nessa área, nós temos, sim, a concordância de Jesus. Então, todos, né, creem que ele vai voltar, né, a segunda vinda aí. Então, saber que é tão importante porque ela vai marcar para nós o início do plano eterno de Deus, né? Tudo aquilo está para nós aqui, ainda está no campo da fé. E aperta o cinto, irmão. Não caia da cadeira nessa hora. Não. Mas Jesus não vai voltar e vai fazer a pegadinha do malandro. Não vai. Ele não vai. Você não vai acordar um dia e ver os carros desgovernados na rua. Veja as roupas da gente jogadas pelos cantos. Cadê o fulano? Não, só tá a roupa dele. Esquece isso aí. Esquece isso aí. A volta de... Para poder você explicar melhor isso aí, você vai ter que explicar o pré-milenismo primeiro. Você entrar nessa área, você tem que explicar, porque os pré-milenistas têm muito a ver com essa história aí. Então, mas eu já disse que a minha tendência, o Bibi está tentando me converter ao amilenismo, mas eu ainda continuo naquilo que eu estudei. Então, irmão, não tem como haver uma volta de Cristo oculta. Porque a Anísia disse aí agora tudo. A volta de Cristo é uma do que mais a igreja anseia. Jesus não pode vir simplesmente assim. Foi, cadê? Não, sumiu o povo, ninguém sabe. Foi um ET que veio e buscou. Não tem isso. Mas para que a gente possa trazer... A palavra baseado é feia, né? Vamos trazer a base bíblica desse texto. Vamos para Tessalonicenses. Então, abra aí sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler o verso 13 em diante. De qual capítulo? 4:13. 1 Tessalonicenses, primeira epístola
de Paulo aos Tessalonicenses, 4, verso 13. Graças a Deus, bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Está escrito assim: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E a palavra, e pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos aos que já morreram. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. E entre as nuvens, para o encontro com o Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olhem uns aos outros com esta palavra. Bem, por que então, perceba que não está dizendo de algo oculto, de algo que vai acontecer igual a pegadinha do malandro. A igreja vai e ninguém fica sabendo do que está acontecendo. Se vai ressoar a trombeta, se anjo vai estar no céu. Você acha que um acontecimento desse, as catatumbas vão abrir? Você acha que um acontecimento desse será em oculto? É impossível isso ser em oculto. Mas o que aconteceu? Como existe, com base naquela teoria lá do filme Deixados para Trás, eles trazem essa ideia que não é bíblica. Porque usa aquele texto, aí nós vamos lá para... E agora, Mateus 25, que fala que o Filho do Homem vai vir. Mas ele está dizendo que vai vir sem avisar, vai vir... que a sua vinda será iminente. Ele não está usando um termo dizendo assim que ele vai vir e ninguém vai ver. Ele vai vir vai ser iminente, vai ser quando a gente menos esperar, Jesus vai voltar. Então, são essas as questões que precisam ser deixadas claras. Clara, e alguém tem alguma pergunta para a gente depois seguir? A Anísia quiser também falar... Muitas pessoas já tentaram falar sobre essa, como será, né, a segunda volta de Jesus, né, e de ser invisível ou invisível. Né? Tem um grupo aí que defende de que já aconteceu e que ela foi invisível, né? Todo mundo conhece aí as testemunhas de Jeová, diz que ele já voltou lá em 1914. Exato. Né? Que não foi uma volta literal, mas uma volta espiritual. Né? E nesse caso, então, não seria visível, as pessoas não iam ver, mas ela contradiz, não ia ver, mas ela contradiz o que a Bíblia diz. Né? O Mateus 24:30 diz assim: verão o Filho do Homem e o versículo 30 de Mateus 24 também diz isso, né? Aparecerá, né? Que é o versículo inteiro é isso, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então verão, vão ver, né? Não tem como ser invisível. Exato. E tem um texto de 2 Pedro, capítulo 3, o verso 10. 2 Pedro, capítulo 3, o verso 10.
Está escrito assim, vou dar um tempo aí para você achar, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão como grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Pastor, Oi, deixa eu te fazer uma pergunta. diga aí, Leila. Por exemplo, que nem os deixados para trás, como o senhor está falando, né? Se a volta de Cristo vai ser tão assim, né, iminente, por exemplo, lá ele dá uma versão de que, né, se um piloto, por exemplo, um avião, um piloto é crente, outro não, desaparece, essas coisas, como que vai poder ser tão catástrofe, né? Então, assim, a gente fica naquela dúvida, vai ser isso mesmo? Vai ser sumiu um, sumiu o outro estava dirigindo, bateu o carro, fez isso, fez aquilo, porque realmente você assistindo aquilo é assustador. Se a volta de Cristo vai ser... Não é verdade? É claro. A volta de Cristo não pode ser assim, porque quando ele voltar, não haverá mais morte. Exato. Como é que um avião vai cair, vai queimar-se tudo, vai ter uma desgraça toda, então todo mundo vai sair ileso? Não, se você vê pelo Deixados para Trás, né? Assim, Deixados para Trás, aquele filme, ele mostra pra gente isso, né? Porque assim, vai acontecer um monte de catástrofe. Eu falei assim, a vida de Deus é que ele vem levar a sua igreja. Agora, como é que a gente entende isso, né? Eu falei assim, Deus tem o como a Anília falou, né? Preliminos, né? Como é que é? Ela falou, preliminismo, e eu falei assim, você não tinha visto ainda. Então, eu não tinha ouvido sobre isso ainda. aliás, o que acontece? Você já ouviu desde pequena, mas não sabia qual era o nome dessa... Nós cantamos Já Refúgio a Glória Eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Aquele hino canta a volta do Senhor, a vitória de Cristo, né? Agora, diga. Não, realmente, como é que vai ser? Eu falei assim, a minha dúvida é essa, assim, como é que vai ser um caos à volta de Jesus, né? Porque todo mundo, né, nervoso, sem saber o que aconteceu, e aí, né, nisso daí já prova que não. O que me preocupa naquele filme é que o pastor fica. Isso me deixa intrigado. Vamos lembrar que não foi só o pastor que ficou. Ele, o ministro de música. A regente do coral ficou também. Eu preciso lembrar disso aqui. Deus o pastor e a regente do coral ficou. Deus me livre. Então, ainda ficou os dois lá, o pastor. Só para lembrar que eu não quero desesperar ninguém. Agora, quando a Leila fala de desespero, realmente é algo a gente ressaltar. O que realmente a volta de Jesus vai trazer um salseiro para o mundo, não vai ser um acontecimento inanimável, igual os testemunhos de Jeová dizem, alegórico. Vai ser algo realmente que todo mundo vai ver e o mundo vai entrar em grande colapso. Um colapso de dizer assim, eles tinham razão. Tudo aquilo que aquela crentaiada falava é verdade. E aqueles que eram crentes dentro da igreja e que eram nominais vão entrar em desespero, que vão entender tudo o que estava acontecendo. Mas a partir disso não vai ter mais morte, não é isso? Então... só não vai haver mais morte depois da ressurreição, depois que acontecer todo aquele juízo lá que vai ser no final, onde nós vamos receber um corpo glorioso. Enquanto isso, aguardemos. Nesse momento, se Jesus voltar, haverá mortes. Haverá. Eu creio que haverá, porque até o versículo que eu li aqui, o 24:30 do Evangelho de Mateus, diz assim, todos os povos da terra se lamentarão. Imagina, para todos os povos se lamentar, deve estar acontecendo uma catástrofe mundial.
Sim. Algo muito terrível. Olha a nossa realidade hoje, Leila. A gente não lamenta os números. Todo dia o William Bonner dá um número lá e a gente fica, meu Deus. Se isso que está acontecendo já é um pré-anúncio do que vai ser esses últimos momentos, o império do anticristo, um período de um domínio mundial, o mundo vai estar entrelaçado uns nos outros, não vai haver do mundo, que a gente dá risada do Cabo Daciolo, eu não estou fazendo campanha política, não. Pelo amor de Deus. Mas aquele doido tem um pouco de razão no que ele está falando. Quando ele fala lá de ordem mundial, e que os pentecostais são mais inteirados nesse assunto, gostam mais, pelo menos dos clássicos, né? Mas ele tem razão, realmente vai haver essa ordem mundial. E o mundo já se prepara para esse trabalho. A moeda. Ô, pastor. Oi. Cadê Chico? Oi. Segundo muitos deles, a nova ordem mundial já existe, né? São famílias... A maçonaria é isso aí, não? Não. São famílias que comandam todos esses processos, os Rothschild, os Rockefeller e outras famílias importantes do mundo que já seriam a ordem mundial aí, né? Ou talvez, se ela não já é estabelecida, talvez ela seja um início, porque eu acredito que não vai ser faz de conta, vai ser algo estabelecido. E já é mesmo, Chico. Já existem riquezas controladas por muitas famílias. Olá, Glaucia e Sandra. Pastor, mas isso então não vai ser coisas de segundos, né? Isso vai demorar horas, né? O que exatamente você está dizendo? Quando Jesus vir sobre o céu... Quando Jesus voltar e acontecer tudo. Vai ser coisas de horas, né? Aí eu não sei cronometrar isso, né? Mas acho que não é coisa de segundos, assim. Não. Mas o tempo de Deus não é igual ao nosso, né, pastor? O tempo de Deus não é igual ao nosso, né? Então, a gente não existe tem como Existe a existência divina no tempo e no espaço não é igual à nossa, limitada. Por isso que o salmista diz, um dia para tu é como 1000 anos. Então, a gente não tem como a gente contar, a vinda de Jesus vai ser uns 5 minutos de relógio. A gente não pode... Sim, eu entendo isso daí. Mas eu acho que não deve ser assim, muito rápido. O meu pensamento. Eu não tenho texto bíblico para dar essa informação. A Anísia, não sei se lembra. Eu não estou lembrando do texto aqui, porque eu acho que o que dá essa ideia é um versículo que fala que será como um abrir e fechar dos olhos. E aí a gente precisava explicar esse versículo, mas eu não estou sabendo a referência. Bom, alguém que aí lê, por favor, esse texto. Diga aí. Isso que o Chico falou sobre a família. Sim. Dessas famílias, são 7 famílias. E acho que se alguns viram, antes de começar a pandemia, estava tendo aquela questão dos refugiados indo da Síria para a Europa, o Papa Francisco, numa reunião de cúpula da ONU, ele já começou a mencionar que era o momento de ter um líder único, uma força única, e isso foi falado no mundo todo. A Igreja Católica, dentro da sua, vamos dizer, escatologia, a doutrina dos últimos tempos, a ideia é essa. Quando virá o fim? Quando tudo estiver sobre sumo pontífice. Quando todas as igrejas se unirem, essa a ideia, sobre Maria e aquela ideia lá da... Pastor? Oi, Simone. Mandei aí no chat o versículo em 1 Coríntios, que fala do abrir e fechar de olhos. Obrigado. 1 Coríntios, capítulo 15, já te respondo aí, tá? 15, 51, 52, obrigado. Eis que vos digo um mistério.
Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, olha, eu ia falar zóio, hein? Olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados nesse corpo que será transformado, assim como Jesus ressuscita com um corpo transformado. Nós, os crentes, se Jesus voltar daqui a 100 anos, né, a gente já tiver partido dessa para outro, nós iremos ressuscitar com um corpo transformado. Vai ser um abrir e fechar dos olhos e que a gente pode tomar o texto literalmente, mas a Anísia já está consultando grego e hebraico para entender. Eu quero entender que seja literal. Agora, Jean, essa questão do domínio, a Igreja Católica ela vai trabalhar sempre a sua escatologia, que quando virar o fim, quando todas as igrejas se renderem, voltarem para o domínio do papal. Essa é a ideia. E eles entendem que isso vai acontecer. Essa ideia dos crentes, gostando muito do Papa Francisco, os crentes, teve uma época que era Padre Marcelo, agora é o Padre Bonitão lá, o Fábio de Mello, e os crentes, isso é um chamariz. A Igreja Católica, a Igreja luterana na Europa, ela já está fazendo um caminho de volta para a Igreja Católica, e eles adoram isso aí. Já está havendo um concílio entre católico-luterano, em que eles estão trabalhando juntos um retorno, um grupo luterano, como também um grupo da Igreja Anglicana Episcopal, que também existe um movimento, isso desde João Paulo II, para o retorno desses líderes anglicanos e retornarem à Igreja Católica Romana, porque eles almejam para isso. Por isso que eles falam muito em ecumenismo. O caminho começou pelo Papa João Paulo II, trabalhando o ecumenismo, a união de todas as igrejas, e todo mundo... O ecumenismo é um grande perigo, porque é um trabalho do catolicismo para se cumprir a tal profecia. E eu não sei se vocês se lembram, em Senhor dos Anéis, o autor do Senhor dos Anéis é católico e também existe aquelas analogias ao Evangelho. E existe uma mulher de branco que aparece lá e ela ajuda a unir, né, o grupo. Tem uma coisa mais ou menos. Já é um pouco dessa escatologia católica que ele coloca no filme. Agora, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Abra aí sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Obrigado. Apocalipse, capítulo 1, o verso 7. O texto deixa muito claro, diz assim: e eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Não sei se está assim na sua tradução, Anísia. Até mesmo assim também que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa deles, certamente. Amém. Quem é ele, né? Uma pergunta para o texto, verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, por isso que se descortina a ideia com aquele texto que Simone pôs. O Evangelho, ele não pode ser uma doutrina pega num texto só, isolado. A Bíblia se explica. Então, quando nós vamos falar da volta de Cristo, se a gente pega aquele texto que vem como um ladrão, igual eu li, era isso por isso que eu li 1 Pedro, o ladrão vem como? Ele vai e volta. Se você pegar o ladrão, é muita sorte sua.
A ideia que o deixados para trás é porque ele vem como ladrão, vai vir e vai embora e ninguém vai perceber. Só que quando nós pegamos a Bíblia como um todo, nós vamos ver, dentro daquilo que o texto de 1 Coríntios 15 e de Apocalipse, de Tessalonicenses, nós vamos trazendo esses textos paralelamente, nós vamos perceber que a Bíblia vai dizer que a volta de Jesus é um grande acontecimento. Pega aí uma trombeta, e começa a tocar uma trombeta aí nos teus vizinhos para ver se ele não atira pedra na tua casa. Porque não tem como tocar uma trombeta e ninguém ouvir. Imagina as miríades angelicais tocando trombeta. Eu já estou aumentando a coisa aqui, viu, Anessa? Imagine, como diz, como um trovão rolando. Quer dizer, é algo perceptível, audível, visto. Todo olho verá. Todo mundo vai ver. A volta de Cristo vai ser um acontecimento. O grande início do fim dos tempos. Eu não sei se vai dar para dizer tudo isso. Mas quando nós temos... Então, a gente passa por uma linha histórica que vai o Gênesis, a criação. O padrão de Deus para a humanidade é o Éden. O homem deveria viver como Adão e Eva. Não houve. Rompe com o Criador. A rebeldia, rebelião, pecado. E aí Deus, com a sua graça e misericórdia, promete o Filho de Deus, o Salvador. E aí é essa a cronologia da salvação. Começa ali. Deus prometendo salvar a humanidade. Como? Na descendência. Aí quem vai ser o descendente? O tataravô desse aí. O Abrão, o pai da fé. Só que esse Abrão é estéril. Mas Deus tem um plano. E aí Deus trabalha Abrão, Isaac e Jacó. Esses homens vão trazer base para essa fé. Aí a gente segue a história. Só que o Salvador precisava vir de uma nação. Qual nação? Uma nação que pudesse ser, vamos dizer, ser uma nação exemplo do mundo. Um povo separado por Deus. E aí Deus separa o povo de Israel. Aí a gente vê Moisés trazendo legislação, lei, ordem para esse povo. Esse povo ganha uma terra, finca um lugar, aí vem Josué. Mas tudo isso era um plano de fundo para o Salvador vir. Só que essa nação tinha uma terra, mas ela não tinha uma figura que representasse o trono do Cordeiro. Quem é? Davi. E aí Davi se torna aquele que traria o descendente, o grande rei Davi. E aí, só que o que acontece nesse processo da história? A nação que Deus tinha separado para ele desobedece, se corrompe, vira uma nação idólatra, se prostitui, vive fora daquilo que Deus quer. Então Deus traz o seu filho, descendente de Davi. E aí ele vem na história. E aí já estão no Novo Testamento. E aí o Senhor diz, traz o seu filho e diz, é chegado o reino dos céus. Só que ele agora não pudesse reunir todas as nações sobre o reino de Davi. E esse que seria o Cordeiro de Deus, e é por isso que quando João olha e vê o seu primo chegar, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual foi o problema no início? O pecado. Só que esse que viria do trono de Davi, ele não viria como rei, ele viria como um servo sofredor. Só que quando ele voltasse, ele viria como um rei. Existem essas duas condições que a gente precisa entender. A primeira vinda de Jesus, ele vem como servo sofredor, mas na segunda vinda, ele viria como um grande rei. Ele viria como um grande rei. E
inaugura-se um novo tempo. Nós estamos vivendo o período da graça de Deus. Período da graça de Deus. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um presente de Deus. Quando Jesus voltar e levar para si a sua igreja, aí já vive um novo período, que é o reino do anticristo, não é isso, Eliseu? Para a gente poder. E quando ele vem, toda a humanidade vai saber. Por quê? Porque quando ele veio, não veio escondido. A primeira vinda foi visto. Interessante, irmãos, como o texto bíblico traz para nós coisas que a gente perde. Jesus é circuncidado no 8º dia. O profeta Simão diz, o Simão, ele diz, eu vi os meus olhos, agora eu morro em paz, porque os meus olhos viram. A mulher toca Jesus. Existem indícios históricos nos evangelhos provando para a gente que Jesus não era um fantasma. Jesus era gente de carne e osso. E todos esses textos corroboram para isso. A fala do Tomé, essas coisas de Espírito Santo, eu não digo nada para dizer assim, eu preciso tocar e ver. Ele, no caminho de Emaús, quando já ressurreto, ele come, ele parte o pão, quer dizer, ele era fisicamente, novamente ressurreto, vivo. Então, todos esses textos provam a existência humana, física de Jesus. E quando ele volta também para que todo olho veja. A ação do Cristo na humanidade, na história da igreja, ela não é uma história oculta, ela é uma história vista a olho nu, para que todos vejam. Agora, em mim, como que faz? O fruto do Espírito é essa ação do Cristo em nossas vidas. Nada que Cristo faz é em oculto. A igreja não pode viver uma realidade no oculto, sociedade secreta. É tudo visto, o testemunho, a vida. E quando Jesus vem, também é o cumprimento daquilo que eu e você pregamos a vida toda, que Paulo pregou a vida toda, que Lucas, Barnabé, que Lídia, Priscila, todos estes morreram por essa causa. Por isso que descortina, destrói essa ideia de Jesus vir cumprindo a sua palavra, vir secretamente. Vir e fazer a pegadinha do malandro e a gente, cadê? Foi embora. Por isso que isso não tem coerência bíblica. E a gente precisa entender que, à luz das Escrituras, a volta de Cristo é um acontecimento histórico. Assim como a sua primeira vinda, ela divide antes de Cristo e depois de Cristo. E esse acontecimento histórico da sua primeira vinda também não vai ser diferente na sua segunda vinda. Um acontecimento histórico que todo olho verá. Alguém tem alguma pergunta a acrescentar aí? Por favor. O povo faz um silêncio. Será que for arrebatado agora, Nessa? Eu. Sei, não. Fala da forma repentina, né? Quando fala num abrir e fechar dos olhos, acho que é por isso que ele usa aquela analogia do ladrão, né? Da forma como vem o ladrão. Ele faz essa referência justamente por aqui, se vem o ladrão. Essa analogia é para ensinar que esse é o ponto importante. A hora que o ladrão vai chegar. Se você está preparado, a sua casa está segura o suficiente, preparado com as armas que você tem, você está revestido de alguma segurança para que na hora que ele vier, ele não te ataque de uma forma inesperada e você seja abatido. O Apocalipse 16:15 diz assim: eis que eu venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não andeis nu e não se veja a sua vergonha.
Aí eu pesquisei sobre não andar nu. Não andar nu significa não estar preparado espiritualmente para a volta de Cristo. Então, isso traz muita coisa para a gente. Uma referência lá, o 2 Pedro 3,4 fala isso. As pessoas estavam dizendo assim, onde está a promessa da tua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, eu não me preocupo. Eu não preciso me preocupar. E ele fala, não, mas eu venho como ladrão. Quando você menos esperar, eu chego. E aí, o fato de estarmos ou não preparados é que vai fazer a diferença. O que fala de ladrão não é que ele vem sem ser visto. É a iminência da sua vinda e a necessidade. Existem algumas parábolas, e nós até... Eu acho que nós trabalhamos, né? Das virgens, fala sobre isso. 13 disse assim, chamou 10 dos seus servos e confiou-lhes 10 minas e lhe disse, negociai até que eu volte. Negociai até que eu volte, o que é? Vigia, se prepara, você faz a sua parte, até que eu venha. Porque um dia eu vou voltar, vou requerer esse trabalho. É interessante que na vida cristã, erroneamente, a gente coloca todo esse processo. Eu vou até pregar sobre isso hoje à noite. Todo esse processo da nossa vida cristã na conta de Deus e do Espírito Santo. A salvação olha, pelo amor de Deus, hein? A salvação é Cristo que fez, a gente vai ser salvo. A gente é salvo por que Cristo fez. Mas existe aí uma parceria entre a humanidade e o Criador. Porque quem vai nos santificar é o Espírito Santo, mas existe um processo nosso de oração, leitura bíblica, busca da pessoa de Deus, comunhão com a igreja. Então parece que a gente joga tudo na conta de Deus, é Deus e é Deus, mas existe uma disciplina espiritual que eu tenho que cumprir. E está dentro disso aí, do que esses textos falam, da iminência da vinda. Como que Jesus, a ideia dessas parábolas é que se Jesus vem hoje, como que ele te encontra? Nu! Ele vai te encontrar despreparado, sem o combustível na lamparina? Como que você vai sair de noite, né? A ideia era essa. Como que sai de noite se bater a tua porta lá? Como que você sai? Você vai estar pronto? Então, irmãos, como... É por isso que tem muita gente que pega esse versículo e interpreta errado, dizendo que você nem pode dormir nu. Se Jesus voltar, você fica. Banho tem que tomar de roupa. Jesus voltar na hora do banho, você fica. Olha o perigo da interpretação. Se voltar e você estiver fazendo número 2, está alinhado, não vai. Fica também. Irmãos, você tem que... Entendeu? Quando isso quer dar um ensinamento espiritual para a igreja, né? Os mormons têm essa... A gente está indo aqui, mas você conhece, você que tem um amigo mormon, você pode reparar, o seu amigo mormon tem um roupão debaixo da roupa dele. Todo branco, é uma cirola branca e uma camisa branca por baixo. Todo mormon tem. E a mulher mormon também tem um saiote, também é um cirolão branco e uma camisa branca. Por quê? Porque quando Cristo voltar, eles estão prontos. É isso aí. E tem um nome essa roupa. Quem gosta dessas coisas é chico, deve saber o nome dessas roupas. Tem um nome essa roupa. Como existe também algumas igrejas, né, igrejas pentecostais, que falam que a pessoa não pode dormir despreparada, tem que dormir com aquela roupa de ver Deus. Vai que Jesus volta. Como você vai estar vestido? Né? Olha a ideia. O que esses textos estão dizendo é sobre a prontidão do crente. Meu irmão... Ô, pastor. Oi? Que roupa Jesus estava usando quando estava na cruz? Exatamente. Não vai escandalizar os irmãos. Mas se você fizer uma busca no Google, fizer uma buscazinha no Google aí, morte pelos romanos, crucificação, como que era o processo, além de ser algo doloroso, extremamente cruel, tortura, aquele monte de coisa que a gente sabe, por isso que alguns textos bíblicos diz que é vergonha, porque o cabra era pendurado lá nu.
É que a gente põe um paninho ali por causa das igrejas, que, né? Mas era nu. Então, Jesus vai para o seu maior dos seus sacrifícios sem roupa nenhuma. A gente precisa entender que a vida cristã, a salvação não se perde. Pode me pôr num pau de arara de cabeça para baixo, me bater, que eu vou continuar dizendo, não se perde a salvação. Ah, mas e por que diz que tem que estar pronto? Tem que estar pronto porque, e eu vou pregar sobre isso hoje à noite, a vida cristã precisa ser um crescente. Sabe aqueles gráficos que você vê do coronavírus todo dia? Aquele sobe, desce, aquela curva. A vida cristã ela tem que ser um linear para cima. A ideia da prontidão é que você está sempre em crescimento. Da sua busca. O crente que você era 10 anos atrás, hoje você tem que ser um crente muito melhor do que você era no passado. A prontidão é que você não fazer como aquele servo que foi dado para ele o talento que a gente usa achando que é talento, habilidade, mas talento tem a ver com riqueza, dinheiro, né? Que a Elisa já explicou isso. Ele enterra. A vida cristã, por que ele enterra? Porque ele tem medo, o Senhor é muito severo. Por isso que eu enterrei. A vida cristã não pode ser enterrada. Ela trabalhar a sua fé. Como? Não é fazer igual a Edir Macedo, que diz que trabalhar a fé é você determinar, ter Camaro, ter casa não sei aonde. Desenvolver a fé é ter um crescente na sua espiritualidade. É você ter uma linha de vida que cresce no conhecimento e na graça de Jesus. Quando Jesus voltar, você diz, Maranata, Senhor, louvado seja o teu nome, porque tu voltou. Mas quando nós somos pegos, e aí a Bíblia diz, apresenta aí o fruto do seu trabalho, os molhos, né? O que você tem a apresentar? É palha? Não tem nada a apresentar. É uma vida cristã insignificante, é uma vida sem realidade, sem profundidade espiritual. Viveu brincando. Ai, perde a salvação. Não, não perde. Mas... não era salvo. Né? Agora é o ponto. Quando falar isso, tem que falar devagar, porque tem gente que pode ter um ataque cardíaco. Porque você falou, mas como é que eu vou saber que eu sou salvo? Essa é uma certeza individual, que cada um tem. Então, qual é o nosso gráfico? Nosso gráfico é aquele, conversão. Pensa que a conversão está aqui. Aí, santificação, 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 glorificação. Até chegar na glorificação, é uma escada de santificação degrau por degrau. A irmã está pregando, está falando do meu esboço. Aí, como é que eu sei que isso acontece? Você vai ver se você está fazendo esse percurso. Então, eu me converti, levantei a mão, tomei uma decisão, falei, pastor, que eu aceitei Jesus. Você vai ver se você está subindo os degraus da santificação. Se você continua na mesma, você não está subindo no gráfico. É necessário uma conversão. O Paulo já explicou outra vez. O que é conversão? Saber que esse caminho não está certo, volto completamente o corpo para cá, porque às vezes nós temos a impressão que conversão é você mudar de caminho. Conversão é você voltar atrás e pegar de novo o caminho e começar. Porque às vezes nós temos a ideia de que o caminho que leva para a salvação ou não salvação, ou seja, o céu e o inferno que nós falamos a semana passada, seria como se eu desse um passo para a direita e um passo para a esquerda. Como se esses dois caminhos fossem paralelos. Eles não são, eles são opostos. Então, não adianta falar assim, não, eu vou levar a minha vida de crente mais ou menos, que quando o negócio apertar, eu dou um passinho para a direita, já estou no caminho da salvação. Querido, é um precipício. Não é paralelo os dois caminhos. São sentidos opostos. Ou você está caminhando em direção a Deus, ou você está caminhando em direção do mal. Não tem como. Então, é isso que a gente precisa entender.
né? É a santificação do caminho, porque às vezes a pessoa vai viver a vida toda dentro da igreja, no final Jesus vai falar assim, quem é você? Igual o humorista lá. Não é. Quem é você? Não O Tiririca fala. Quem é você? Não te conheço. Você vai lá para outro lugar, para outro caminho. Mas eu vivi dentro da igreja a vida inteira, você não fez análise, você não olhou o seu gráfico. Essa decisão, olha se você subiu. E quando é que a gente se santifica? Na hora da conversão, se você pensa isso, você também está pensando errado. Porque o crente convertido, ele também peca. Mas ele se arrepende e vai dando um passo à frente. É uma vida inteira de santificação que você tem que buscar, senão você não vem a Deus, né? Pastor? Diga aí, Rosalvo. Quem é, Pastor e a professora, qual é a minha dúvida? Uma vez, Jesus volta hoje à tarde. Nós somos arrebatados. Minha dúvida. Uma vez arrebatado, o julgamento ainda não aconteceu. Então, qual a distância? Não vamos falar de tempo, mas entre arrebatamento e julgamento. Como que vai ser isso? O pré-milenismo crê que vai haver os 7 anos da tribulação durante esse período. A igreja seria arrebatada, não passaria pela tribulação, após a tribulação viria o tribunal e aí começaria outra etapa. E esses anos... Agora, cada linha, por isso que eu estou falando, há necessário uma aula onde se coloque na mesa todos os segmentos, você olhe para todos com clareza e vai dizer, eu acredito que esse aqui é o que mais me convence de que isso que vai acontecer. Porque cada segmento acontecerá de um jeito. Por exemplo, quem entende que os crentes serão arrebatados no meio da tribulação, significa que eles passarão 3 anos e meio da tribulação, haverá o arrebatamento e depois passarão mais 3 anos e meio e aconteceria o restante do procedimento. Então, cada um precisa de um esclarecimento. Por isso que eu estou falando. É necessário entender essa parte aí que o pastor falou, do pré, do pós e do meso ali, que seria mais certo. Oi. Anísia, aí entra na sua explicação sobre os 7 anos, e aí depois iria o reinado de Cristo durante 1000 anos. Seria essa a sequência? Isso é... Apocalipse 20? Então, essa é a ideia do pré-milenismo. Se você pegar qualquer livro de teologia ou de comentários aí de teologia sistemática, que é o melhor meio de você... Pode ler vários autores. Eles vão dizer a mesma coisa. Tem a ideia do tribulacionista é essa, isso que eu estou falando. Por isso que é necessário ver todas as ideias para você achar aquilo que melhor que você acha. Não, essa aqui tem mais chance de ser desse jeito. Eu não estou colocando para você o que os teólogos dizem que os pré-milenistas acreditam. Os pré-tribulacionistas. A grande tendência dos teólogos hoje... Isso aí, teologia básica o Charles aí, do Charles Rieri, né, Glaucio? Eu não sei se estou falando certo. Esse mesmo. Isso. Oi? É esse mesmo. Charles Rieri. Isso aí. Ele é pré-milenista, né? É aquele que você que tem a Bíblia anotada... Ele é um batista clássico, de teologia clássica, e vai trabalhar a grande maioria. Eu acho que só se não me engano, Saião, Jonas Madureira, eu acho que só o Shed que tinha uma tendência a ser amilenista. O resto, a grande maioria que eu conheço, os presbiterianos, eu acho que todo presbiteriano é pré-milenista, né? Então, tem já a nossa já varia muito. Irmão, eu vejo a tribulação
aí eu não sei se eu vou usar o termo certo, mas pensa no que talvez seja um prêmio para a igreja não participar desse momento, né? A igreja... É mais fácil você acreditar, porque seria uma espécie, assim, de recompensa, né, por uma vida uma vida, assim, de ter aceitado Jesus, de ter vivido ao lado de Jesus a vida inteira. Por isso que essa é uma ideia mais... Porque, como eu já vi comentar, assim, mas que negócio chato é esse? A gente sofre a vida inteira e ainda, quando chegar no final, ainda passa pela tribulação. Exato. Então, talvez seja esse pensamento. Professor, É por isso que eu sempre... Oi, quem foi? Só para mim, o meu entendimento. Houve um arrebatamento, então há esse período, mas esse período que a gente chama de tribulação, a igreja não vai estar. Não. E pelo que eu vi, o Espírito Santo de Deus também, ele se afasta da terra, não vai estar mais, não é isso, pastor? Essa é a grande pegada desse momento. Por que o Espírito Santo age na terra? Para convencer o homem do pecado. Do pecado, da justiça e Sim. do juízo. Mas tem uma outra função o Espírito Santo hoje na igreja, que é a distribuição do quê? Na igreja? Dos dons. Sim. Então, quando a igreja ela é arrebatada, o Espírito Santo não atua mais nesse mundo. Exatamente. Entende? Então, a conversão que venha a existir nesse período é algo muito... Se hoje, com o Espírito Santo, as pessoas já têm uma dificuldade grande de aceitar, vou falar aceitar Jesus com um jargão, viu, Anisa? Você que é calvinista. Imagina quando o Espírito Santo é retirado, vamos dizer assim, né? Há uma questão aí, né? As pessoas vão sofrer e vão viver igual aquela série de zumbi. Vão querer morrer e não vão conseguir. É um período de tremenda dor, de tremendo espanto, agonia, sofrimento. A terra vai mostrar realmente aquilo que é o preço do pecado. O preço do pecado, né? E a gente, naquilo que as Escrituras falam do gozo celeste, da alegria, do contentamento que o crente tem de estar com Cristo, né? Respondemos, meus irmãos? Até entendendo a dinâmica, né, pastor? Sim. A dinâmica das coisas, né? Porque Deus, né, achou que era o momento de enviar alguém, aí enviou Jesus. Durante o tempo que Jesus esteve na terra, ele fez a obra dele, o que tinha que ser feito. Jesus foi assunto ao céu, foi levado ao céu novamente, e ele falou, não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar para vocês um Espírito Santo Consolador que ficarão com vocês. A partir do momento que esse povo subiu, o Espírito Santo subiria para justificar a vinda de Jesus novamente. Exato. Ou seja, o Espírito Santo vai sair, né? E Jesus descerá. É uma dinâmica, assim, que a gente faz na cabeça da gente, né? Exatamente. Que é um assunto muito polêmico, mas que o que eu e a Anísia queremos fazer aqui, irmãos, é descortinar algumas culturas e folclores sobre esse assunto, né? E aí a gente está trazendo alguns textos bíblicos para dizer assim, olha, eles não estão falando, não, aqui a Bíblia está dizendo isso. Então, nós cremos na nossa... Viu, pastor? Vale lembrar também que, assim, as coisas que eu tenho buscado passar aqui, ou eu trago baseado no texto bíblico que a gente tem aqui, né? E nunca é baseado naquilo que eu acho que seja. Né? Eu coloco aqui sempre o pensamento de pessoas que escreveram a respeito, de pessoas que dedicaram a vida, né? Então a gente pesquisa muito sobre um assunto, a gente pesquisa em vários lugares, o que a maioria dos teólogos creem, e a gente vai colocando aqui. Não é bem assim, eu acho que vai ser assim, né? Porque aí a gente não tem essa compreensão, né? Essa capacidade de fazer isso. Então a gente vai colocando aquilo que a maioria acredita. A volta de Cristo é algo... E aí sempre a gente pergunta, está pronta a volta de Cristo? Vai ser hoje, amanhã? O mundo todo, né? Igual dizem,
precisa, e os missionários usam da junta, né? Para que Jesus volte, o mundo todo tem que estar evangelizado. São teorias, né, que vão vir, mas a gente sabe que o mundo tem se preparado para essa volta de Jesus. A única coisa que nós sabemos com certeza, que a gente vai falar assim, não, esse eu falo com certeza, é que ele vai voltar. Exatamente. Né? A maneira, né? E como é que ele vai voltar? A gente já falou aqui, de maneira repentina, é de maneira pessoal, é de forma, né, eu creio que corpórea, vamos dizer assim, né? Tem o versículo Atos 11, diz assim, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, lembra que é assunto de ascender, de subir, não é assunto que está no céu, só se falava nisso, não, tá? Então, fala assim, o assunto do céu era isso, Jesus, entendeu? Então, era assunto de ascender, subir, virá de modo como viste subir. Então, é da mesma maneira que eles viram Jesus subir, ele vai voltar, né? E isso não é só o Novo Testamento que está falando, o Atos dos Apóstolos que está falando, mas ele já está parafraseando um versículo que é de Daniel, né? Daniel diz assim, eu estava olhando nas minhas visões de noite. Lembra que nós comentamos uma aula dessa aqui sobre o livro de Daniel no Novo Testamento? Aqui está uma passagem de Daniel que Jesus, né, que está falando aqui em Atos 11:1. O Daniel diz assim, eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então, está fazendo uma referência, né, da visão que ele teve da vinda de Jesus, né? Essas são as figuras dos adventistas que eles usam muito para ilustrar. Você veja que as pessoas sempre estão com a roupa de ver Deus, terno e gravata, né? Roupa vestida para ir para o culto, né? Mas a ressurreição, ela vem, né? Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo, e como o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Hebreus 9, verso 27 e 28 diz, e assim, cada pessoa estará destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer a salvação a todos que guardarem com grande expectativa. Segundo aos Coríntios 5:10 diz, pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que estiverem feito neste corpo terreno. Segundo a Pedro 3:13 diz, nós, porém, aguardamos com grande expectativa o novo céu e a nova terra que ele prometeu no mundo pleno de justiça. Então, irmãos, a Anísia está acompanhando aí, né? O estado final do crente, e aí eu fiz um quadro para a gente poder encerrar, e eu acho que foi Madrid que pediu que a gente trouxesse alguns textos bíblicos que falam sobre essa questão da punição, do castigo. Está aí, ó, do lado. É um lugar, é um fogo eterno, né? Aquelas ilustrações que existem, lugar de trevas, de castigo, de ira divina, destruição, é a segunda morte, né? Quando o Apocalipse fala. Mas e o crente? O que é o crente? É esse lugar, o céu, o paraíso. É um lugar de descanso, vai ser eterno. Isso deve almejar, deve ser algo que o nosso coração deve desejar. É um lugar que não vai ter falhas, é um lugar perfeito, é um galardão, é um presente de Deus para nós. Perfeita comunhão, harmonia vai haver com todos os que estão salvos. É o crescimento e desenvolvimento contínuo lá no céu, né? E eterna adoração. É um lugar de eterna adoração. Então, a gente entende que quando falamos das últimas coisas, dessa doutrina das últimas coisas, tem mais textos bíblicos que eu separei lá, mas a gente acabou falando antes, né?
e que deve estar no nosso coração. A gente já está chegando às 11 horas, né? Então nós vamos encerrar. E aí eu não sei se a Anísia quer dar alguma palavra final. Tenta dar assim, né? Estudar para a gente ter pelo menos uma ideia daquilo que, né, a Bíblia diz, né? Não podemos bater o martelo, né, sobre nenhuma dessas questões. A única coisa que podemos dizer aqui com certeza é que ele voltará, né? Porque é essa certeza né, que a Bíblia nos dá, mas é lembrar disso, né? Que a volta será súbita, como nós falamos aqui, né? É pessoal, é visível, da mesma maneira que ele foi visto indo, ele vai voltar, né? E porque o cristianismo ensina isso, né? Nós não sabemos quando vai ser, né? Todas as previsões que foram feitas, né, deram errado, não é isso. A Bíblia só recomenda que você é para vigiar, que você não sabe a hora nem o dia, né? E é para você vigiar no sentido que, se vem como ladrão que você não sabe, para você estar preparado, né, durante todo esse período. E não fingir que isso não vai acontecer. Nossa, mas está falando isso desde aquela época, até hoje não aconteceu, não vai acontecer agora na minha época, na minha vez. Então, não é esse o pensamento, né? É você estar sempre preparado para que, se ele voltar para nós, não vai poder fazer diferença se ele vai vir hoje, ele vai vir amanhã, daqui 1000 anos. Não pode fazer essa diferença, né? E se ele voltar hoje, né, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar nessa caminhada de que nós não, como diz o versículo aqui, não mostra as nossas vergonhas. Seria você viver uma vida afastado de Deus, no pecado, que é disso que está falando, chegar e achar o crente relaxado, vivendo em pecado, em vez de estar vigiando, cuidando daquilo que ele deixou para você cuidar. É igual dos talentos lá, escondi porque eu tive medo, o senhor é bravo. Então, não era para ter feito isso, era para ter cuidado, era para ter zelado, era para ter investido, era para ter cultivado ali o tempo inteiro para fazer aquilo render, para quando ele chegasse, encontrasse o seu lucro, né? Agora, Jesus achar o crente do mesmo jeito que deixou, né? Do mesmo jeito, como você falou, não teve crescimento, 30 anos de conversão, e as pessoas ainda bebendo leitinho, porque se a gente oferecer uma comida sólida e ele não aguenta, então, isso vale para a gente também. De que mamadeira eu estou vivendo? De que leitinho eu vivo? Né? A Bíblia é alimento sólido. E muitas vezes nós não nos dedicamos a ela, porque ela traz verdades que nós não queremos ouvir, né? De estar preparado. Então, que Jesus nos encontra vestidos, mas não como roupas físicas, mas com roupas espirituais dignas de entrar no banquete. Senão, a gente vai pensar que está salvo, né? Vai acreditar que nós fazemos parte, e no final há decepção, porque não caminhamos uma vida toda que não valeu a pena. É isso. Amém, irmãos? Espero que você tenha despertado. Amém. Espero que você tenha. Vamos para a próxima. Você tenha despertado o desejo desse assunto, de estudar mais, pesquisar mais. Não entre nesse conto do deixados para trás. Vamos trabalhar o que a Bíblia diz. E eu fiquei esperando o pessoal usar aquele texto lá que estavam 2 na roça, e um foi, outro ficou. Eu estava doido para alguém dizer isso aí, mas você precisa entender o contexto daquela passagem que Jesus está usando lá em Mateus, né? Ele fala de que vai ser separado. E no final ele diz isso. Ele não está dizendo que dos acontecimentos literais. Ele diz assim, olha, vai ser, vou colocar a direita e a esquerda, os bodes e os cabritos. Por quê? Porque a pregação de Jesus era numa linguagem hebraica. Como que é a linguagem hebraica? A gente já falou várias vezes. Você pega o livro dos Salmos, o ímpio e o justo,
o feliz e o contente, o prudente e o insensato. Eles sempre trabalham com paralelismo. E aí Jesus usa o paralelismo para trabalhar esse conceito. Então eu não posso pegar aquele texto, fazer a pinça e dizer, tá aí, pronto, vai ser. Então é só... Não significa que se eu tiver com o Michel em algum lugar, eu vou ser levado e o Michel vai ficar. Eu quero acreditar. Irmãos, Não tenha medo, irmãos, de se reunir depois que passar a pandemia. Se Jesus voltar, vocês não vão ficar porque tá junto, não. Olha, se eu for, eu tenho aqui uma série. Tem vários slides aqui. Vai pegando, Elias pega, você, vai dividindo entre vocês e vão só clicando e lendo. É fácil. Tem pregação aqui para 1 ano. Aí depois de 1 ano vocês pensam. São 7, né? Então... Dá tempo, meu. Vai ter trabalho, muito trabalho. São 7 anos para vocês passarem. Slide, vai lendo e vai pregando para o povo. Hein, pastor? Diga pastor, aí. Minha mãe, ela sempre dizia, meu filho, cuidado com o que você está fazendo, porque Jesus pode voltar hoje para você. E aí, é o que a Irmã Líder falou há pouco, a respeito da vinda de Cristo sobre as nuvens, né? Mas eu acho que Jesus tem voltado todos os dias para milhões de vidas aí, no que tange a salvação. Porque à medida que eu fecho os olhos, né, que eu morro a parte física, Jesus volta ali, né? Não para mim exatamente, mas no que tange a salvação. Porque uma vez hoje eu morrendo, hoje já digo se eu vou para o céu ou inferno. Certo, pastor? Então, olhando... Sim. Nesse caso, quando eu fecho os olhos, né, a morte física, Jesus está voltando ali, né? Ali está dizendo se eu vou para o céu ou para o inferno, dependendo da minha vida. Não é isso? Não tem segunda chance. Não tem segunda chance. Então, muito crente fica esperando Jesus voltar sobre as nuvens. Mas é possível que Jesus volte daqui a 300 anos. Mas à medida, eu não vou viver 300 anos. Então, logo eu fechando os olhos, né, partindo daqui, Jesus está voltando naquele momento, né? Ou seja, todos os dias aí, milhões de vidas, Jesus tem voltado, né, diante da Covid aí, né? A esperança, Rosalvo, do crente é aquilo que Jesus diz para o ladrão. Não é amanhã, não é talvez, hoje mesmo, estarás comigo, né? Estarás comigo, é a promessa do crente. Verdade. A gente vai estar com Cristo, né? E você nós precisamos colocar em nosso coração isso. A iminência da volta de Jesus, de que nós aguardamos isso, de que nós não nos apegamos às coisas daqui, nós estamos... Esse é a nossa meta de vida. E a pergunta que eu faço, meu irmão, encerrando essa aula, é qual é a sua meta de vida? Quais são os seus objetivos? Se não for a volta do nosso Salvador, de almejarmos, desejarmos Jesus voltar, nós estamos perdendo os nossos valores, com a realidade de viver o aqui e o agora, de viver um mundo que tenha respostas rápidas e prontas para o sofrimento humano. E por que o homem sofre hoje? Porque ele tem esse desejo da eternidade, mas quando ele olha à volta, ele vê tudo perecível, passageiro. E, infelizmente, é isso que está no coração de muitas pessoas. O desespero do coronavírus não é só a dor de estar numa UTI, de sofrer, mas é porque sabe, para muitos, a concepção de vida é no túmulo. A sua vida acabou no túmulo. Mas nós, crentes, é claro que não seremos suicidas, mas nós, crentes, entendemos que quando fechamos nossos olhos, deparamos com a morte, nós passamos dessa vida para uma vida eterna com Cristo. O que Paulo fala nesse texto elucida muito como deve ser o nosso padrão de vida. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí ele fala que gostaria de partir e estar com Cristo. Porém, se ele ficar,
o ficar dele não é ficar viver para ele, é viver servir os irmãos. É aquilo que a gente está lendo aí, e eu volto esse domingo agora com a carta da alegria. É o contentamento. Eu agora descobri o segredo de viver contente em qualquer situação. Irmãos, o desespero no nosso tempo tem trazido e tirado do coração dos crentes o desejo do céu, a certeza do céu. Mas se aqui eu ficar, eu vou ser útil para o reino. Mas sabe qual é o problema? A gente tem vivido para nós mesmos, e o desespero da morte é de muitos. O desespero de morrer é muito mais preocupante, porque o desespero da morte de muitos crentes é porque, de fato, ele percebe que ele não é crente. O problema não é de falar da morte, né? Como diz lá o poeta brasileiro. O problema não é morrer, o problema é deixar de viver. Porque as pessoas querem viver, né? Deixar isso aqui é difícil. As mesmas pessoas que têm medo de morrer, que não quer sair dessa vida terrena, que embora seja falado que é passageira, é peregrino, é por um tempo, as pessoas se apegam tanto a isso aqui que ela nem quer cantar o hino Já Vista Terra Feliz, porque é perigoso. Né? É as mesmas pessoas que não têm coragem de dizer Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Todo mundo fica falando de ver Jesus nas nuvens, mas na hora que tocar a primeira trombeta, a pessoa já desmaiou, morreu, não deu tempo nem de ver, porque é medo, né? E a gente não tem nem coragem de ficar repetindo. Você pode ver, poucas pregações falam da volta de Jesus, porque isso, poxa, Jesus vai voltar e vai acabar com a minha história aqui. Eu estava indo tão bem, estava prosperando, estava feliz, eu estava me sentindo, estava de boa, e Jesus volta. Então, às vezes, a pessoa não quer deixar de viver. Né? Então, ela nem pensa nesse porvir. Você pode ver que, algum tempo atrás, as mensagens eram só o cidadão do céu, era o céu, ir para o céu, as músicas que cantavam eram só falando a respeito do céu. Agora não dá mais lucro falar do céu, agora tem que ser aqui e agora. É só viver, viver, viver. Então, o poeta brasileiro tinha razão. Né? O problema mesmo é deixar de viver. Morrer, tudo bem. Agora, largar essa vida para trás, né? As coisas que eu consegui, aquilo que eu acho que é importante, né? Embora a Bíblia diz que não é, no conceito da gente, essa matéria, essa casca, isso tudo que a gente vive aqui, é o mais importante. Coragem de admitir. Agora, você acha que tem possibilidade de ter uma pregação nos nossos dias com essa teologia coaching, de potencializar, de trazer, energizar a fé do crente, de que você pode, que dentro de você tem um potencial e que você pode conquistar muitas coisas? Essa teologia coaching, teologia da prosperidade, ela não projeta nada no céu, porque é tudo aqui e agora. Ele traz e cria na ideia, nas músicas, nas pregações, naquela linguagem coaching, de envolvimento com as pessoas. É pegar a maioria desses pregadores. A maioria desses pregadores coaches, eles vão trabalhar. Se você for ver qual é o conteúdo, é um conteúdo ou é emocional? Porque eu estou falando de mim mesmo, que sou um cara extremamente emocional. Você pega uma música de fundo, você pega jargões e você vai trabalhando. Agora, olhe bem, as pessoas que trilham o caminho desses caras que são coach, lotam o estádio, vão atrás, e na rede social, são pessoas que não amadurecem biblicamente, não tem base bíblica, porque é uma coisa... É por isso que hoje, pastor, muitas vezes, não, assim, só para ilustrar um pouco o que você está falando, hoje nós temos muita gente fora das igrejas decepcionado com a fé. Por quê? Porque o que aconteceu na minha vida não foi o que o pastor falou. Exato. O pastor falou que eu ia conseguir, que eu tinha um potencial, e que eu era forte, que eu ia ser vencedora, que eu ia ter prosperidade, e eu não comprei o que eu queria, eu não tive o que eu queria. Então, acaba falando, não é nada disso, o pastor mentiu para mim. Isso pode surtir efeito naquele momento ali do culto, mas a longo prazo, a pessoa se decepciona e vai para o mundo. Ela se afasta, não é verdade o que falaram aqui.
Exatamente. É por isso que nós temos muitos nessa linha aí, nesse meio. Exatamente. E a vida não é uma vida de vitória, de dar conquista. A vida é cheia de frustração. A vida é cheia de frustração. A vida é cheia de tristeza. E hoje a gente está vendo uma vida nas redes sociais, em tudo, de morte. Né? Esses dias aqui, essa semana, mais se no grupo dos pastores, mais a gente teve notícia de morte do que pedido de oração. Notícias de pastores que morreram essa semana, de membros de igreja. Então, é uma vida complicada. Porém, quando nós temos um alicerce, quando nós não temos crentes que são meninos, mas que crescem na fé, que conseguem ter uma concepção da vida, que conseguem viver uma vida com racionalidade, porém com espiritualidade. A minha razão e a minha espiritualidade, as minhas emoções, elas estão, todos buscam o mesmo intuito, o meu crescimento. Eu não posso ser só emoção e menos racional. Não, eu tenho que ter um equilíbrio na minha vida, na minha fé. Né? O exercitar a fé, buscar a piedade, a oração, a leitura bíblica. E, infelizmente, nos nossos dias, é por isso que eu tenho falado muito e não me conformo desse tipo de padrão que tem sido hoje as pregações de muitos pastores, uma coisa mais voltada para o ser humano do que para, de fato, aquilo que o Evangelho faz. A Bíblia não precisa de ajuda. A Bíblia não precisa de um jeitinho. Ela é a palavra de Deus e ela vai encontrar, é igual a parábola da semente, do solo. Não adianta, a gente não muda o solo. A gente não vai cantando uma musiquinha, vai pondo um jogo de luz no culto para produzir um solo bom. Se for solo pedregoso, vai ser solo pedregoso. Quem faz isso não somos nós, é o Espírito Santo. Nosso papel é pregar, é apontar Cristo, é mostrar o caminho da salvação. Quem vai trabalhar nesse solo é o Espírito Santo, não somos nós. Não precisa, Jesus não precisa de ajuda. Jesus não precisa, a palavra de Deus não precisa de ajuda. Ela é uma espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão, alma e espírito. Ela divide aquilo que não se divide. Ela faz coisas impossíveis. Então, ela não precisa da ajuda do ser humano. E o nosso papel? Nós somos cooperadores. Nós somos aqueles que pregam, somos os arautos, somos aqueles que estamos aqui para pregar, até que Cristo venha. E esse é o nosso tema, né? A volta de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe.